bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Para quem não tinha vindo domingo passado, feliz ano novo. Tinha alguns viajando e, enfim, feliz ano novo, que 2026 seja abençoado. Nós estamos numa série que não é uma série. Estamos nos sermões soltos aí. A gente iniciou o ano desse jeito e vamos até a semana da Páscoa, com alguns sermões aleatórios, assim, tipo o sermão que dá na minha cabeça, sabe? São sermões que eu já preguei, então estou só reaproveitando. Eu pego eles, dou uma ajeitada de novo, adapto algumas coisas e era isso. Até a semana da Páscoa, que daí nós temos o culto da paixão, na sexta-feira à noite, e no domingo nós temos o nosso aniversário, que é o culto de Páscoa, o culto mais importante do ano para nós. Então já vai se preparando, vai convidando gente, e nós queremos fazer algo muito alegre. Amém? Amém, gente? Nós, como eu falei, a gente está nesse período aí, alguns sermões soltos, sermões aleatórios. Um detalhe, só um parênteses, rapidinho, pequeno parênteses. Eu botei para o meio aqui, para eu ficar parado, tá? Porque eu estou ruim das costas. Para quem tem 2 hérnias de disco, até que eu tô bem à vontade hoje. Então, vou ficar paradinho aqui, ficar parado, só o máximo que eu vou movimentar é minhas cordas vocais gritando um pouco. Tô brincando. Mas por isso que eu botei no meio e tô parado aqui, tá? Fecha parênteses, continuando. Então, nós estamos nesses sermões aleatórios. E semana passada a gente começou falando sobre a morte da Soma. Lembram? Quem não estava domingo passado? Vocês assistiram o sermão? Sim? Assistiram todos? Eu preciso que vocês assistam o sermão da semana passada. Quem não estava e não assistiu, ok? Eu preciso, é essencial para a gente entender esse ano. E agora eu quero que a gente, já que semana passada a gente tomou um tapa, agora eu quero que Deus acalente um pouquinho, sabe? Tipo quando tu disciplina teu filho, assim. Não estou dizendo que a gente faz isso, sabe? Os antigos faziam, né? De dar umas palmadinhas na bunda, sabe? Antigamente, quando se usava esse método. O correto era como? Disciplina e acalenta, né? Todo pai, toda mãe faz isso, ou pelo menos deve fazer. Tu dava, né? Antigamente, uma palmada, e depois tu acalenta, traz para perto, abraça, ora junto. Então, como semana passada a gente tomou um tapa, esse ano, hoje a gente vai ser acalentado por Deus. Eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho no texto mais famoso das Escrituras. Abre a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. É simplesmente o texto mais famoso das Escrituras. Não tem outra passagem mais conhecida que essa. Tanto que, antes de haver qualquer tradução, geralmente, antes de haver uma tradução da Bíblia, traduz-se esse versículo aqui. É de praxe isso. Então, nós temos aí umas centenas de idiomas em que a Bíblia foi traduzida, mas João 3,16 é bem mais. Então, acha aí João 3,16. Acharam? Amém? Deixa a tua Bíblia aberta, porque o nosso texto base é João 3,16. Mas a gente vai dar uma olhada em alguns versículos na volta aí. Então não fecha a tua Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a gente está vendo aqui, nesse texto, nessa passagem, é simplesmente a maior oferta já realizada, a maior doação que já se viu, de que se tem notícia e de que nunca algo ultrapassará isso aqui. O que nós estamos lendo aqui é simplesmente a maior generosidade que há. E não há ninguém mais generoso do que Deus. Deus é o ser mais generoso. Deus é quem é a fonte de toda generosidade. O ar que tu respira é por causa de Deus. Ele te dá. A comida que tu come, a bebida que tu bebe,
O corpo que tu tem foi Deus que te deu. A saúde para esse corpo é Deus que concede. O nosso Deus, ele é extremamente generoso. Faz umas 2 semanas lá em casa nós estávamos lendo as Escrituras no culto familiar. E eu não lembro o que era a passagem, eu não lembro agora. Mas eu lembro que nós entramos no assunto do homem quando tem orgasmo e ejacula. O homem, ele emite milhares, se cá milhões de espermatozoides. Vocês sabem disso, né? Porque se só um geralmente é o que fecunda, porque Deus é abundante em tudo. Deus é um Deus pródigo. Nosso Deus é pródigo, ele é generoso, ele é um Deus que, entre aspas, desperdiça. Ou seja, nós temos abundância de ar. Tu não tem uma quantidade limitada de ar por dia. Tu não tem uma quantidade limitada de coisas que Deus te dá. Quando ele gera frutos em abundância, tudo é assim. Tu já reparou? O nosso Deus é pródigo, ele é generoso, ele é mão aberta. Ele é extremamente generoso. E quando se trata de salvação, ele simplesmente dá o que há de melhor. Ele dá o seu filho. Porque Deus deu o seu filho unigênito. Então nós estamos vendo aqui a maior generosidade, a maior contribuição, a maior doação já realizada. E particularmente eu amo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, mas eu amo um pouquinho mais o evangelho de João. Eu gosto, eu não sei, preferência. Eu amo o evangelho de João. E João, ele tem como um dos objetivos tratar sobre a divindade de Cristo. E nisso ele estava falando que ele inicia, lembram no capítulo 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Enfim, por todo o evangelho de João ele vai falar sobre isso. E agora aqui ele está falando sobre a oferta, a generosidade de Deus, em que ao nos salvar, vai dar o melhor que tem. Então, esse versículo, João 3,16, ele é simplesmente o mais conhecido da Bíblia. Ele é um resumo do Evangelho, ou como Billy Graham, grande evangelista Billy Graham dizia, é o Evangelho em miniatura. Esse aqui é o Evangelho em miniatura. Se tu ler esse texto e tu realmente entender o que ele está dizendo, tu entendeu tudo. E só para tu ter uma ideia, esse aqui é o plano de salvação em um pouco mais de 20 palavras. Um pouquinho mais de 20 palavras vai resumir o plano de salvação. Então, só para tu entender, nós temos nesse único versículo aqui, Deus, o maior amante. Nós temos a ação de Deus, amou, o maior sentimento. Ele amou o quê? O objeto do amor, o mundo, o maior grupo. Ele amou de tal maneira, é o maior grau, intensidade. Ele deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva já concedida, para que todo aquele, ou seja, a maior oportunidade, para que todo aquele que nele, ou seja, o mais desejável, nele, Jesus, nele crer, que é o mais simples. Não há outra religião, não há outra fé na face da terra que seja tão simples quanto a cristã, que vai exigir apenas creia. Nós temos aqui a maior promessa, que é não pereça, mas a maior diferença, tenha a maior convicção, a maior certeza, a vida eterna, a maior riqueza. Então, em pouco mais de 20 palavras, a gente tem um baita resumo aqui do Evangelho, e eu quero que tu entenda basicamente o seguinte: a maior oferta, a maior doação já realizada, só é valorizada se devidamente entendida. Pegou isso aqui? Eu vou repetir para tu gravar. A maior oferta já realizada só é valorizada se devidamente entendida. Tu precisa entender isso aqui para tu valorizar o que aconteceu. Se tu pegar isso aqui, tu pegou a ideia do sermão. Então, para isso eu quero que a gente entenda 5 verdades essenciais, para que a gente entenda a verdadeira medida do amor de Deus. Ok? Ok? Amém? Em primeiro lugar, há um perigo. Há um perigo aqui. E antes da gente entrar na boa notícia, a boa nova de salvação, nós temos que estar convencidos da pior notícia. A pior notícia é que nós estamos em direção ao perecimento, para que, a Bíblia diz, para que todo o que nele crer não pereça, ou seja,
Quem não crer em Jesus, perecerá. Há uma garantia aqui, há um pressuposto aqui. A ideia de que se tu vier a crer em Jesus, tu escapa de algo. E isso aqui é a má notícia. Por quê? Lembram? Vamos lá. As 4 palavrinhas do Evangelho, lembram? Criação, queda, redenção, consumação. Antes de nós chegarmos em redenção, tu precisa entender a palavrinha anterior, queda. Deus criou tudo muito bom. Gênesis 1:31 diz que Deus olhou o que havia feito e era muito bom. Deus criou as coisas muito bom. Muito bom implica em propósito. Não só propósito, mas capacidade de realizar o propósito. Quando Deus cria os animais, Deus cria a luz, Deus cria os luminares, Deus cria a terra e faz divisão entre parte seca e parte molhada. Tudo isso era bom. Ou seja, estava pronto para aquilo que Deus criou. Entendeu? O bom ali expressa propósito. E mais do que isso, capacidade de realizar o propósito. No entanto, quando o homem peca, há uma queda. Nós caímos do propósito. Nós simplesmente caímos. Nós estamos aquém daquilo que deveríamos ser e daquilo que deveríamos fazer. O homem, quando peca, Adão e Eva naquele jardim, quando pecam, eles estão numa queda. Eles não conseguem mais agora atingir o padrão de Deus. Deus tem um padrão, nós vemos isso nos 10 mandamentos. 10 regras, 10 leis simples que a gente quebra todo dia. Por causa disso, não há como nós atingirmos mais esse padrão. Esse patamar, que é a lei moral de Deus, é inalcançável, é inatingível para nós. E essa é a má notícia. Por causa disso, nós estamos perecendo. Por causa disso, todos nós estamos perecendo. Eu pedi para tu deixar a Bíblia aberta, né? Olha aí os versículos 18 a 20. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Está vendo? Não tem meio termo. Não existe meio termo. E não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. No Natal, falei para vocês por que há iluminação, né? Lembram? A decoração de Natal é com luzes. Por quê? Porque está expressando uma verdade maior, que é a luz do Evangelho. Ou seja, o mundo está em escuridão, em completa cegueira. O mundo está perecendo. Versículo 18 diz para nós que nós estamos condenados. Versículo 19 diz que a condenação já é desde agora. É nessa vida, tu percebe isso? Está no versículo 19 aí, tu leu comigo. A condenação das pessoas, aqueles que não creem em Jesus, já é desde essa vida. Eu falei aqui um tempo atrás. Essa vida aqui, presta atenção. Essa vida aqui é o mais próximo do céu que o ímpio vai chegar. Essa vida aqui é o mais perto do céu que o condenado ao inferno chegará. Assim como essa vida aqui é o mais próximo do inferno que quem crê em Jesus chegará. Tu entende isso? Então, a condenação já é desde essa vida. E o que é a condenação aqui? Versículo 36 explica. É estar sob a ira de Deus. Olha o versículo 36 comigo. O último versículo do capítulo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tu entende isso? A má notícia é qual? Sobre quem não crê em Jesus, repousa a ira de Deus. Pastor, mas tem tantas pessoas que vivem bem, cheias de saúde. Salmo 73 fala, né? Estão cheios de saúde, os olhos, salta ali a gordura dos olhos. A prosperidade, os caras estão cheios de dinheiro, não tem problema nenhum. Como assim? É ira de Deus. É que a ira de Deus não se manifesta como a gente quer, você entende isso? A ira de Deus sobre essas pessoas, muitas vezes é concedendo a elas justamente o que ela quer. Nós lemos aqui, o Tiago leu o Salmo 106, e a passagem é a que dá a fonte de onde Paulo vai escrever Romanos 1, porque tendo conhecimento de Deus, não amaram o Criador e sim a criatura. Foi o que nós lemos no Salmo 106, eles escolheram adorar um animal
que come capim. Muitas vezes Deus vai fazer exatamente isso sobre quem está sob a sua ira. Vai conceder justamente o que a pessoa quer. Tu quer? Quero. Pega para ti. Muitas vezes tu olha para a pessoa e ela não parece estar sob a ira de Deus. É justamente aí que está. Ou seja, quem não está em Cristo está condenado, está perecendo. E a ira, Apocalipse vai dizer para nós que a ira é o que? É tormento. Resulta nisso, caminha para isso. Caminha em direção. Antes o Misael estava conversando ali atrás, e ele estava trabalhando ontem à noite, quem estava no grupo dos homens viu, né? Ele estava, cara, chuva, e o pessoal lá adorando Satanás, rodeado de demônios, cheio de pipoca na volta. Ele disse que nunca viu tanta pipoca, não há cinema que tenha tanta pipoca assim. Que é isso? É Deus permitindo que a pessoa esteja sob a sua ira e ela vai realizar justamente o que ela quer. E ela recebe de Deus justamente isso. Mas isso aí é um caminho aberto, porque as pessoas foram lá para isso, né? Foi, não é, Misael? As pessoas foram lá para abrir os caminhos em 2026. Cara, o caminho já está aberto. E é bem largo esse caminho. Só vai. Só vai. E o fim desse caminho é tormento. Então, a gente precisa entender isso aqui. Em primeiro lugar, é a má notícia. O mundo está perecendo. O mundo está em passos largos a esse tormento, a essa ira de Deus, a condenação eterna. Logo, perecer é o contrário da vida eterna. Entendido? Amém? A segunda verdade sobre isso aqui. A segunda verdade para a gente entender essa medida do amor de Deus é que há um projeto aqui. Há um projeto de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui, cara, começa a ficar bom. Porque Deus... Que coisa boa isso aqui, né? Coisa boa. Quem é que dá o primeiro passo? Deus. Quem é que vem em busca do homem? Deus. Quem é que cria um projeto de salvação? Deus. Quem é que estabelece esse projeto e executa ele? Deus. Quem é que nos resgata do pecado e desse perecimento? Deus. É Deus que realiza. Porque se a gente meter a mão para ajudar, a gente acaba estragando. Bendito é o nome do Senhor. Tu entende? Porque Deus, isso aqui já deveria causar esperança em nós. Isso aqui já deveria fazer a gente suspirar aliviados. Ufa, tem esperança. Porque Deus nos resgata de Deus. Tu percebe isso? A condenação, esse perecimento é ir em direção à ira, né? O tormento eterno. Quem é que condena ao inferno? Deus. Jesus falou, né? Vocês não têm que temer quem pode fazer mal ao corpo. Antes, temam aquele que pode lançar no inferno a alma de vocês. E ele não está falando do diabo. Muitos acham que é isso. É Deus. É Deus quem condena. É Deus quem manda para o inferno. É Deus que estará no inferno com a sua presença vingadora, a sua presença punidora, a sua presença atormentadora. Então, quando Deus nos salva, Deus está nos salvando de Deus. Tu entende? Que coisa louca isso aqui. Quando Deus nos salva, Deus nos resgata, Ele nos resgata de Deus. Deixa eu te falar aqui, para ti que está afastado de Cristo, ou se tu está enfraquecendo na fé, o maior problema dessa pessoa é Deus. O maior problema de quem está longe de Cristo é Deus. O maior problema é a ira de Deus. Por mais que hoje muitas pessoas acreditem que o grande problema é não estar enriquecendo, é não estar alcançando prosperidade. O maior problema pode ser uma doença. Agora mesmo, antes de entrar no prédio, nós chegamos aqui, isso e eu estava mostrando para ela o vídeo de uma moça, uma influenciadora que morreu essa semana, e ela morreu com 19, né? 19 anos, mãe de um filhinho, um bebê, uma criança pequenininha. O maior problema não é a doença, apesar de ser terrível, não estou dizendo que não é. O maior problema não é o desemprego, o maior problema não é fome, o maior problema não é a injustiça. O maior problema do homem é Deus. O maior problema é a justa condenação sob a ira de Deus. E aqui nós vemos Deus realizando algo, porque Deus, vamos lá gente, porque Deus amou. Isso aqui, cara, lembram? Eu já expliquei algumas vezes, amar não é só um sentimento, lembram? Lembram disso ou não?
Deus não só tem um sentimento por nós, sabe? Deus tem o seu coraçãozinho aquecido, Ele ama, sabe? Esse sentimento hollywoodiano, não. Não. O amor implica em afeição, óbvio, mas implica muito mais coisas, como desejar o melhor para a pessoa e fazer algo por isso, ofertando, abrindo mão de algo. Deus amou o mundo, deu o seu Filho. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele deu a si mesmo por ela. Amar é mais do que uma afeição, envolve isso, mas é desejar o melhor e agir por causa disso. Deus desejou o melhor para nós. E o melhor o que é? É Deus, é Jesus. Deus deseja o melhor para nós e Ele deseja Ele mesmo. Por isso que o primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Deus quer o melhor para ti, Ele quer que tu tenha o melhor Deus. Está entendendo? Ou seja, quando tu ama a pessoa, e nós teremos um texto sobre isso logo mais à frente, Levíticos 19, 17, eu li acho que semana passada: não guarde ódio no coração contra o seu irmão, mas repreenda-o. Lembra desse texto? O que é isso? Quando tu quer o melhor para a pessoa, que é o contrário do ódio, quando tu ama a pessoa, tu deseja intensamente que ela tenha mais Deus. Amar é isso. Por isso que casamento envolve santificação. Efésios 5, 26, maridos, lavem as suas esposas por meio da lavagem de água da palavra. Tu tem que santificar a tua esposa, por quê? Porque tu quer que ela seja mais parecida com Jesus. E vice-versa. Desejar o melhor para a pessoa, amar a pessoa, é necessariamente encaminhá-la para Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele fala no livro Vida em Comunhão, que necessariamente amar é tu desejar Deus, e tu encaminhar para Deus, e tu querer Deus nessa pessoa. Tanto que ele vai demonstrar, ele explica isso, o amor natural, que é o amor carnal, ok? É basicamente uma distinção para entender do amor espiritual, para tu diferenciar. Não é amor propriamente, mas para a gente entender, para que tu entenda. O amor natural, ele é sempre direto para a pessoa. O amor carnal, o amor que não vem de Deus, é sempre para a pessoa. Tu tem um objeto do amor, tu ama essa pessoa. Por causa disso, tudo que se interpõe, tudo que interfere nesse amor, vira motivo de ódio, de desprezo. Tu quer tirar da frente. Isso a gente vê no mundo hoje o tempo todo. Tu vê alguém, tu ama esse alguém, e tudo que se interpõe entre os dois é motivo de ódio e tu precisa tirar. Inclusive o próprio objeto do amor, a pessoa amada, quando não corresponde ou quando despreza isso, ela não é mais objeto de amor agora, isso vira motivo de ódio. Já reparou? Quantas pessoas a gente conhece, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, que prometiam amor eterno, né? Aí depois se separa, daí é motivo de ódio, daí é desprezo. Não porque só faz coisa errada, não faz. Quer ver pai e mãe quando se separam? A criança vira a psicóloga dos pais. Porque teu pai não faz nada certo, tua mãe não, sabe? Vira motivo de ódio. Ao passo que o amor divino, o amor espiritual, ele nunca é direto. Por isso que nós não amamos diretamente a pessoa. Tu ama a Cristo e por causa desse amor a Cristo, tu ama a pessoa. Tu entende? É indireto, é um amor indireto. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus irmãos, por quê? Porque eu amo a Cristo. E por amar a Cristo, eu amo o próximo. Entendeu? E amar o próximo necessariamente implica em desejar Deus nessa pessoa. Não tem escolha, não tem opção. É assim. Por isso que a Bíblia fala muitas vezes, o marido, né? Eu falei, Efésios 5, 26, deve santificar a esposa. Nós devemos buscar a santificação dos irmãos. Colossenses 3, 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E por isso, ou seja, então, a consequência disso, admoestem, aconselhem-se mutuamente. Por quê? Porque tu quer Deus para o irmão. Isso é amor. O amor não é como tu vê no mundo. Inclusive o amor de Deus não é como na mitologia. Olha só isso aqui, presta atenção. Na Ilíada,
A deusa Hera diz a Hefesto: Hefesto, basta, ó meu filho glorioso. Não é bonito assim atacares um Deus imortal por causa dos mortais. O amor divino, na mitologia, ele não é igual ao amor de Deus. O ser humano é digno de desprezo. Ele não é digno do esforço, quanto mais da morte desse Deus. Tu percebe? É só na fé cristã que o próprio Deus vem e morre pelo ser humano. E mais do que isso, ele se torna um ser humano para morrer por nós. Ainda na Ilíada, Apolo diz a Poseidon: faltaria discernimento se lutasse contra ti por causa dos mortais. Desistamos depressa do combate, eles que lutem entre si. Tu nunca vai ver no mundo uma fé igual à fé cristã, em que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Bendito é o nome do Senhor. Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas a ponto de entregá-las, dar a elas Cristo Jesus. Deus deu o seu Filho. E o normal aqui seria a gente esperar um Deus irado, né? E não um Deus que ama. É ilógico, isso tu percebe? O evangelho é loucura para os que se perdem. O que nós esperaríamos, já que estávamos em rebelião contra Deus, é um Deus irado. E Deus vem em amor. Spurgeon diz assim: o que será que havia no mundo que Deus devesse amar? Não havia nada de amável no mundo. Nenhuma flor perfumada sequer crescia nessa terra seca. Guerra contra Deus, ódio à sua verdade, desprezo à sua lei, rebeldia contra seus mandamentos. Estes eram os cardos e abrolhos que cobriam o deserto, mas nada de desejável florescia aqui. De onde então veio este amor? De nenhum lugar, a saber, do próprio Deus. O amor de Deus brota dele mesmo. Ele ama porque amar é da sua própria natureza. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. Afastados de Cristo, não há nada em nós digno do amor de Deus. Não há nada em nós que cative o amor de Deus. Não há nada em nós que conquiste o amor de Deus. Então, Deus deu o seu Filho. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. E eu acho tão interessante isso aqui, esse de tal maneira, eu acho tão legal isso aqui. Porque Deus amou de tal maneira, a gente geralmente entende como a intensidade do amor, né? É ou não é? É ou não é? Pô, Deus amou de tal maneira, nossa, que amor grandioso, né? E não está errado. Não está errado a gente entender isso. No entanto, não é só isso. Deus amou de tal maneira, não é só a quantidade, a intensidade desse amor. Significa também que Deus amou assim, desse jeito. Olha os versículos, o versículo 14. João 3, 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também, ou seja, de igual forma, desse jeito, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Deus amou de tal maneira, é isso, Deus amou desse jeito. O amor de Deus é dessa forma. Deus amou e Ele demonstra tendo uma atitude correta, amando de forma correta, amando da maneira correta. Deus deu o seu Filho, não apenas por nós, mas a nós. Jesus é nosso. Jesus é nosso. Deus amou de tal maneira. Isso é amor, é dar Jesus. Ou seja, se tu ama o próximo, tu vai lhe dar Jesus. Tu tem que falar de Jesus. Amou de tal maneira, é um amor grandioso, esplêndido, intenso, mas que ama da maneira correta, que ama da forma certa. Então, um pastor que já não está mais entre nós, ele disse assim: durante uma semana inteira estou me esforçando para mostrar-vos o quanto Deus os amou, mas não posso fazer com esta pobre língua. Se pudéssemos tomar emprestada a escada de Jacó e alcançar o céu para perguntar a Gabriel, que está em pé na presença de Deus, quanto o Pai ama este mundo, ele somente poderia dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nada mais expressa esse amor do que isso aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Bendito é o nosso Deus, bendito é o nosso Deus. A cruz é o cerne dessa nova imagem que João pinta de quem Deus é. João está revelando algo de Deus que é estranhamente estranho para nós, quanto mais para quem se perde. A cruz é a escada derradeira instalada entre o céu e a terra. Ela que une agora nós que estávamos desligados de Deus, nos liga de novo a Deus. Que grande sacrifício tu tem feito por Jesus hoje. Que grande sacrifício tu tem feito, o que tu tem entregue a Ele, do que tu abriu mão hoje. Afinal de contas, Ele deu a si mesmo. Deus deu o seu Filho unigênito. Deus deu a maior oferta, a maior doação já realizada. E o que tu abre mão para Deus hoje? O que tu sacrificou para Deus de Senhor? Eu queria muito isso aqui, mas não vai me fazer bem, vai me afastar de ti, ou isso aqui não vai me dar o crescimento que eu preciso. E aí? O que Deus tem ganhado de ti hoje? O que Deus tem recebido da tua mão? Em terceiro lugar, há uma oferta aqui. A terceira verdade é a oferta realizada. Deus deu o seu Filho. Como que Ele faz isso? Nos dando Deus. Deus nos resgata de Deus e Deus nos dá Deus. Que coisa louca. Deus nos dá Deus. A medida do amor de Deus está justamente nessa entrega que Ele realiza. Tu quer entender a medida do amor de Deus? Olha para o presente que Ele deu. Tu quer entender o quanto Deus te ama, Deus nos ama? Olha para o tamanho do presente, a dádiva que Ele concedeu. Jesus é o tamanho do amor de Deus. Isso significa que o tanto que tu oferece a Deus é a medida do teu amor por Ele. Isso significa que, inclusive, a tua carteira, quando tu abre a tua carteira e oferta, tu está demonstrando o amor por Deus. É uma medida, é um termômetro. Estão entendendo? Sim ou não? Amém ou não amém? Essa hora é um pouco difícil dizer amém, é um amém, amém, sabe? Mas é assim. Tu quer entender o amor de Deus? Olha para o presente, o tamanho do presente que Ele deu, o tamanho da dádiva que Ele concedeu. E agora olha para ti e analisa. Nós sempre damos testemunho. É mais ou menos o que o Tiago vai falar sobre a fé e obras. A fé sem obras é morta. Tu quer ver a fé de uma pessoa? Olha para as obras dela. As obras testificam da fé que nós temos. Assim como aquilo que nós entregamos a Deus testifica do amor que nós temos por Ele. Essa oferta aqui, isso aqui, é a única coisa que poderia nos salvar. Tu entende? Não há outro jeito. Por isso que precisava Deus ter criado o plano de salvação. Porque não tinha outra forma de nós sermos salvos. Não havia anjo, arcanjo, querubim, serafim que pudesse vir e nos salvar. Não tinha como alguém, um ser celestial, vir e nos salvar. Precisava ser Deus, mas também precisava ser um homem. Lembra? Eu expliquei isso aqui já. Precisava ser um homem. Por quê? Porque a dívida é do homem. Mas ao mesmo tempo o boleto era o tamanho da dívida era do tamanho de Deus. Como que a gente resolve isso? Deixa, Deus resolve. Ele tem uma oferta exclusiva, específica para isso. Deus deu Deus. Deus precisaria, em outras palavras, para que houvesse salvação, Deus precisava que alguém, um homem, um ser humano, entregasse a Ele um amor perfeito. Tu entende? Basicamente, os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti ídolo, tu tem o Deus correto e adora a esse Deus corretamente. Ou seja, era necessário que alguém viesse e completasse isso aqui, e resolvesse isso, cumprindo perfeitamente. A salvação é por obras ou não? Sim, a obra de Cristo.
Jesus vem e realiza essa obra perfeitamente. Ele ama o Pai, por isso que ele vive falando com o Pai, ele ama o Pai. E ele entrega esse amor perfeito ao Pai. E ele vive essa vida perfeita porque ele ama o Pai. Ou seja, precisaria haver alguém que amasse e glorificasse a Deus plena e perfeitamente. Ou seja, em outras palavras, amar a Deus acima de todas as coisas. Não é o primeiro e maior mandamento que Jesus fala? Amar a Deus acima de todas as coisas? Foi isso que ele fez. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Em quarto lugar, há um dever aqui. Há um dever aqui. Para que todo que nele crê. É uma responsabilidade nossa aqui. Nós estamos sendo chamados para algo aqui. E eu não estou dizendo que nós contribuímos na salvação, não é isso. Mas há uma resposta humana, é inevitável. Mesmo o mais radical dos calvinistas vão admitir isso aqui. Há uma resposta humana ao chamado divino. E a resposta implica em crer. Tu precisa primeiramente crer que tu está perecendo. Tu precisa crer que havia um caminho de condenação. Crer que estava tudo perdido, crer que estava em rebelião, crer que Deus doou o seu Filho, crer na doação do Filho, crer que há uma vida eterna. Crer é central para o cristão. Crer é essencial para o cristão. Marcos 16,16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É essencial para o cristão aqui crer. E o mais importante é que João 3,16 está falando para que todo que nele crê. Está vendo? É presente, é atualmente, é agora. Não é aquele que vier a crer, não é aquele que creu. Entende? Estão entendendo ou não? É quem crê. Tu tem que crer em Cristo agora. E amanhã tu vai crer em Cristo agora. Entende? Amanhã tu amará a Cristo e crerá em Cristo amanhã. E assim sempre no presente. Isso é a verdadeira fé. João 8,31, Jesus fala: se vocês permanecerem na minha palavra, é sempre atual, é sempre pro agora. Como o C.S. Lewis fala, que o agora é o que toca a eternidade. O passado e o futuro não, já passou e ainda virá. O agora é que toca a eternidade. 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2, Paulo está escrevendo à igreja em Corinto e ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Versículo 2, por meio dele, vocês também são salvos. Está vendo? É no presente. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Tu precisa crer em Jesus agora. Tu precisa crer no Senhor hoje. Tu precisa crer no Senhor já. Deus ofertou o máximo que tinha. Deus ofertou Deus para comprar um povo. É por causa disso que nós somos hoje chamados a crer. Esse povo que crê, esse povo que confessa o credo, esse povo que admite confiar no Senhor, crer no Senhor. Matthew Henry diz assim: o traidor condenado não é apenas perdoado, mas promovido. Quem crê não será condenado, ou seja, tu não vai mais ser condenado, não vai para o inferno. Antes, muda a situação. De rebelde, tu passa filho. De rebelde, tu passa integrante da família de Deus. Há um convite aqui hoje. Creia em Jesus e tenha uma vida com Ele. Creia no Senhor e intensifique a tua vida com Ele. Creia no Senhor e se aproxime dEle. Tu percebe isso? Deus não está no campo das ideias. Sim ou não? Deus propõe o quê? Relacionamento. Deus propõe relacionamento. Ele quer relacionamento contigo.
Ele quer maior intensidade de comunhão contigo. Ele quer maior proximidade contigo. Agora, quando um não quer, dois não brigam, né? Como qualquer outro relacionamento. É necessário que nós também nos aproximemos de Deus. Mesmo isso é Deus que concede, ok? Tá, mas envolve a resposta humana. Tu precisa se aproximar de Deus. Tu precisa buscar de Deus. Deus quer uma proximidade maior contigo. Deus quer um relacionamento mais intenso contigo. E tu quer a mesma coisa? Tu quer um relacionamento com o Senhor a ponto de se aproximar dEle? Tem uma música que eu amo da Elaine de Jesus, e só quem é penteca raiz vai lembrar disso aqui. Elaine de Jesus tem uma canção que ela diz assim: o Santo dos Santos é invadido pela igreja. Eu amo isso aqui. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, cara. Hoje nós estamos em Cristo, no Santo dos Santos. Por causa de Jesus, nós estamos na presença do Senhor. Por causa do Senhor, nós temos comunhão com Deus. Por causa de Jesus, nós temos relacionamento e maior profundidade de relacionamento com Deus. Há um nível maior de profundidade com Deus que tu deve buscar. Há um nível maior de profundidade no teu relacionamento com Deus que tu precisa querer. Tu não pode se dar por satisfeito com o que tu tem hoje com Deus. Nós temos que querer mais de Deus. Nós temos que buscar mais em Deus. Nós temos que buscar mais Deus. Porque afinal de contas, não é possível que tu tenha experimentado de Cristo e não tenha experimentado o suficiente de querer sempre mais e mais dele. Eu falei de Elaine de Jesus, né? Tem uma música da Fernanda Brum que fala... como é que é? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Se tu experimentou o Cristo de verdade, se tu experimentou o Senhor de verdade, tu vai querer sempre mais, sempre mais. Ele é essa fonte de água que sacia a tua sede, mas ao mesmo tempo te faz querer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é essa fonte inesgotável de prazer, de alegria, de satisfação. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Bendito é o nosso Deus. E em quinto lugar, a quinta verdade sobre isso aqui é que há um destino. Há um destino. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, isso aqui faz parte de uma conversa de Jesus com Nicodemos, lembram? Nicodemos tinha ido até Jesus, questionado, perguntado algumas coisas, e Jesus está respondendo. E Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Tanto que Nicodemos vai estranhar, né? Como assim? Posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Não, não é isso. Nascer de novo é simplesmente algo refeito pelo Criador original. Há uma promessa de Deus aqui para quem crê em Jesus. A vida eterna. A vida eterna é uma concessão de Deus que já faz parte do nosso dia a dia hoje. A vida eterna é algo que nós já temos em Deus. Por quê? Porque Ele nos recriou. Em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos coparticipantes da natureza divina. Paulo fala, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados novamente. O nosso coração, o nosso eu interior foi transformado. O antigo eu passou, agora é uma nova criatura. O próprio Jesus fala, João 5,28, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bendito é o nosso Deus, bendito é o nosso Deus, bendito é o nosso Deus. Houve algumas décadas atrás, no período da União Soviética, Billy Graham foi pregar lá na União Soviética, e o bispo ortodoxo da Rússia, agora a Rússia, União Soviética na época, ele foi questionado pelo próprio Billy Graham. Se Billy Graham perguntou, tem alguma sugestão do que eu possa pregar? O que tu quer que eu fale? E o bispo ortodoxo respondeu a ele, eu gostaria que tu destacasse mais a ressurreição. A ressurreição.
eu gostaria que tu destacasse mais. Por quê? Porque sem a ressurreição, a cruz não significa nada. Só há vida eterna porque Jesus ressuscitou. Tu precisa entender que hoje nós temos vida eterna porque Jesus ressuscitou. Nós temos garantia de vida eterna porque Jesus levantou dos mortos. Nós temos vida eterna porque nós temos em Cristo agora a vitória sobre a morte. Bendito é o nosso Senhor, bendito é o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que nos destinou. Nós temos um destino, é a vida eterna com Ele. Bendito é o nome dEle. Eu estou encerrando. Fechando isso aqui. 5 verdades sobre essa medida do amor de Deus. Primeiro, há um perigo, há uma notícia. Ao passo que Deus cria um plano de salvação e envia o seu Filho, que é a oferta. Em quarto lugar, há um chamado para nós crermos e o destino que nós temos em Cristo, que é a vida eterna. Agora, tudo isso aqui, num versículo de pouco mais de 20 palavras. Agora, esse versículo está inserido em que contexto? Lembram? Um diálogo, uma conversa de Jesus com Nicodemos. Ou seja, o que é isso aqui? Resumindo, é um sermão. Jesus está pregando um sermão para uma pessoa. Jesus está pregando um sermão para um homem da época. A minha pergunta para ti é: tu tem pregado um sermão para uma única pessoa? Tu tem pregado o sermão a uma única pessoa? Às vezes a gente idealiza muito, né, o ministério de evangelismo ou a própria pregação e pensa que a pregação se resume a isso aqui. E acredita que a pregação se resume a estar aqui à frente do povo com a Bíblia aberta falando. Jesus está mostrando para nós que não. Ele pregou um sermão para um único homem. Ele pregou só um único sermão. Eu preguei, tu tem pregado sermão para uma pessoa? Deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Quantos sermões tu tem pregado durante a semana? Quantos sermões tu tem pregado durante a tua semana? Nós estamos iniciando uma semana hoje. Amanhã, segunda-feira, para aqueles que ainda não voltaram das férias, né? Vamos dizer que a gente pregue só no trabalho. Digamos, tu vai pregar um sermão? Tu vai pregar para alguém? Durante essa semana, tu vai pregar quantos sermões? Deus deu o Filho dele. Tu está dando o Filho para alguém? Tu está dando o Filho eterno, o Senhor Jesus, para alguém? Tu está entregando Jesus para alguém? Para alguma alma sedenta? Orlando Boyer, um pastor pentecostal, escreveu assim: a palavra dar e a palavra amar são mencionadas mais de 1500 vezes. Os dois atos são intimamente ligados. Se o grau do amor de Deus é determinado pelo que deu, não é também conhecido o grau do nosso amor pelo que damos? Se tu ama as pessoas, se tu ama o próximo, tu vai dar Jesus a elas. Amém? Fica de pé. A medida do nosso amor está diretamente ligada ao que nós concedemos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A tua responsabilidade como homem da casa implica em tu abrir a carteira. Mas não só isso, porque tem muitos homens que acham que isso é o suficiente. Não, a minha esposa sabe que eu amo ela, eu não deixo faltar nada dentro de casa. Não. Se tu ama, tu demonstra. Tu demonstra isso. Tu demonstra nas tuas atitudes, naquilo que tu abre mão, naquilo que tu doa, presenteia. Deus fez isso em Jesus. Jesus fez isso pela igreja, dando a si mesmo. Tu ama o próximo? Tu ama o teu colega de trabalho? Colega de faculdade?
Tu ama o teu cliente? Tu ama o teu empregador? Se sim, tu precisa necessariamente dar Jesus a essa pessoa. Tu ama os teus vizinhos? Tu tem que dar Jesus. Lembrando, amou de tal maneira. O amor divino, o amor de Deus, o amor espiritual tem um jeito certo. Tu não ama a tua maneira, sabe? Não, eu amo, mas do meu jeito. Não. Não. É amar de tal maneira. Amém? Amém, gente? Vamos orar? Vamos? Pode começar. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Deus te ama. Deus te ama. Que certeza nós temos disso? Ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele. Eu tenho certeza do amor de Deus, por quê? Porque eu tenho certeza da vinda do filho e da morte dele e ressurreição dele por nós. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Deus ama o seu povo. Deus ama os seus filhos. Deus ama o povo aí fora que ainda espera por ouvir o Evangelho. Deus ainda tem os seus escolhidos, a quem Ele ama, e Ele está nos enviando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor, por tão preciosa palavra. Obrigado, Senhor, por este evangelho em miniatura. Obrigado, Deus, porque por meio deste versículo nós entendemos que estávamos em maus lençóis. Nós estávamos muito mal, nós estávamos em rebelião contra Ti, nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos, mas o Senhor achou por bem de mandar o Seu Filho, o Senhor encontrou a solução para o problema do pecado, o Senhor achou a solução para a salvação de nossas almas, e bendito seja o Teu nome, Senhor, que executou esse plano, enviando o Teu Filho para que nascesse como um de nós, e morresse, não só morresse, mas vivesse a nossa vida e fosse morto injustamente para que tivéssemos vida. O Teu Filho deu a vida dele para que hoje nós tivéssemos vida. Nós temos vida eterna porque Tu nos amou. Nós temos a garantia da vida eterna porque Tu nos amou. O Teu amor por nós é evidente. O Teu amor por nós é comprovável. O Teu amor por nós é mais do que comprovado, porque o Teu Filho morreu por nós. Ele se deu por nós. Bendito é o Teu nome, ó Deus, que nos mostra por meio de atitudes, por meio de obras, o amor que Tu teve por nós, a doação que Tu nos deu. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós temos hoje fé, porque Tu nos dá, e por meio dessa fé, a única responsabilidade que temos é crer no Senhor. Ajude-nos, Senhor, a crer cada dia mais no Teu amor, a crer na Tua salvação, a crer na Tua bondade, a crer na Tua graça, a crer na Tua misericórdia. Ajude-nos, Senhor, dê-nos cada dia mais intensidade de amor por Ti, dê-nos cada dia mais uma profundidade maior de amor por Ti, dê-nos cada dia mais uma profundidade no relacionamento contigo, dê-nos, Senhor, cada dia mais uma profundidade de comunhão com o Senhor. Ó Deus, nós clamamos neste momento, em nome de Jesus, por causa desse Senhor que morreu por nós, nós estamos clamando, por causa dele que está em Tua presença, nós estamos diante de Ti, em Tua presença, e podemos chegar e falar contigo. Em nome de Jesus eu peço, abençoa os meus irmãos com maior convicção desse amor, com maior convicção da Tua salvação, com maior convicção da Tua generosidade. Não deixa, Senhor, nós nos abatermos pelas circunstâncias, não deixa a ansiedade nos dominar, não deixa os medos, temores, receios nos afligirem, mas que nós venhamos confiar que o mesmo Deus que nos amou, o mesmo Deus que enviou o Seu Filho, é o mesmo Deus que tem cuidado de nós,
nós, é o mesmo Deus que tem nos atendido às necessidades, é o mesmo Deus que nos dá muito mais daquilo que podemos pensar, imaginar ou querer. Muito obrigado, Senhor. Faz com que nós sejamos consolidados em nossa confiança no Senhor, que nós venhamos crer cada dia mais, confiar cada dia mais, depender cada dia mais, te amar cada dia mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos e te agradecemos, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Aplaude o nome do Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória para Ele. Ele merece todo louvor do teu coração, todo louvor dos teus lábios. Ele é digno, Ele veio a este mundo, morreu por mim e por ti. O Pai enviou o seu Filho, o Pai deu o seu Filho para que nós tivéssemos a vida eterna. Bendito é o nome dEle, bendito é o nome dEle. Vamos responder o sermão, gente? Vamos, nós vamos cear. Por causa disso que Jesus fez, por causa dessa obra que Ele realizou, nós agora vamos participar dEle. Uma vez que Cristo morreu por nós, Ele se entregou, Ele se doou por nós, Ele nos convida a participar dEle. Quem participa da ceia? Quem tem parte com o Senhor. Por causa de Cristo agora, nós somos convidados a participar da mesa dEle. Nós vamos participar da ceia, o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Que privilégio nosso, né? Que privilégio nosso. Não é o suficiente Deus ter nos amado, nos dado o Filho dEle. Ele continua nos chamando à mesa dEle, nos convidando à comunhão com Ele. Participe do corpo e do sangue, convencido, convicto do amor de Deus pelo seu povo. Amém? Em segundo lugar, nós vamos cantar. E coisa boa é cantar esses louvores, né? Cara, provavelmente esses louvores que a gente está cantando hoje são mais velhos do que a maioria daqui. Provavelmente, quando tu nasceu, esses louvores já eram cantados. Muito provavelmente. Canta com alegria. Canta. Entrega ao Senhor o teu louvor. Canta Ele. Eu acho lindo isso aqui. Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Que coisa mais sensacional. Porque esse realmente é um amor que a gente não entende na sua plenitude. De que jeito? Porque Paulo... o próprio Evangelho fala, ou é Paulo, agora estou fazendo confusão, não sei. Pode alguém morrer? Pode, pelos seus amigos. Mas alguém vai morrer pelos seus inimigos? Foi isso que Deus fez. Deus tinha criado tudo bom e nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós odiávamos Deus. O mundo odeia Deus. Deus olha esse mundo rebelde contra Ele, que foi criado por Ele, e mesmo assim Ele ama. Não só ama um amor sentimental, mas Ele manda o Filho dEle, Ele oferta ao Filho, o Filho dos seus prazeres, o Filho que nunca causou decepção no Pai, sabe? O Filho que nunca entristeceu o Pai, pelo contrário, é só motivo de alegria para o Pai. Deus doa esse Filho por rebeldes, por inimigos. Olha que privilégio nosso. Então cante com alegria, cante com o teu coração. Entregue a Deus o teu louvor e diga a Ele palavras de louvor. Amém? Em terceiro lugar, nós vamos ofertar. E eu falei na reunião para os irmãos que estavam aqui, mas eu vou falar agora, porque domingo passado eu não falei. Nós precisamos da máxima generosidade. Nós estamos já numa sequência de meses no vermelho. Nós precisamos. Nós temos aluguel para pagar, contas para pagar. Agora está ali na mesa, já veio a cartinha do IPTU para pagar. Vira o ano, o Deus, Estado, vem atrás de ti, sabe? Não precisa te preocupar, Ele te acha. Ele vai te achar. É IPTU, IPVA, Ele vai dar o jeito dele, tá? Agora, nós precisamos pagar isso aqui para poder continuar servindo o Senhor aqui. A menos que vocês queiram fechar daqui, a gente pode ir para uma praça e fazer culto só na praça. Mas daí vai ter que ser igual aos batuqueiros. Se estiver chovendo, tu vai ter que ir igual. Não é melhor com um telhadinho sobre a cabeça? Hã? Cara, os caras vão lá entregar pipoca e eles vão debaixo de chuva. Eles vão lá entregar cachaça e vão debaixo de chuva e não estão nem aí.
Nós estamos aqui num prédio que está nos atendendo, um prédio bom. Nós não temos necessidade estrutural. Então nós temos que ser generosos. Amém? Caso contrário, daqui a um tempo, nós vamos entrar numa sociedade com o dono do prédio. Sabia disso? Nós provavelmente faremos sociedade com ele. Ele entra com o pé e nós com a bunda. Na minha cabeça era mais engraçado. É uma sociedade. Ele entra com o pé e nós com a bunda. Ó. Vai. Gente, vamos ofertar com generosidade. Amém? Inclina a tua cabeça, eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que vão neste momento cear e participar deste alimento, participar do Senhor, sendo alimentados espiritualmente. Fortaleça-os na fé, fortaleça o seu ânimo, dá-lhes condições, Senhor, para te servirem durante essa semana com melhores capacidades. Abençoe, Senhor, com dons. Eu também peço, Senhor, pelos irmãos que vão cantar, entregar a Ti o louvor que Tu merece. Que nós não venhamos, Senhor, reter aquilo que é Teu. Que venhamos entregar a Ti tudo que Tu merece. Todo o louvor que temos a Te oferecer, que seja dado devidamente. Mas nós também queremos ofertar. E para isso, Senhor, eu peço que Tu nos abençoe generosamente, financeiramente. Abençoe a cada irmão, cada irmã que vai ofertar. Não sei se na maquininha, no crédito, débito, se no QR Code, se em dinheiro físico. Cada um se administra à sua maneira. Mas eu peço que Tu os abençoe generosamente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aplaude o nome do Senhor mais uma vez.